Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, povo abençoado, povo esse que o Eterno ama, povo agraciado por Deus. Mais uma vez estamos aqui conectados para trazer a ti assim a palavra de Deus. A palavra é essa que está no livro dos Salmos, de número 51, a partir do versículo 1, e eu lerei alguns versos. E eu lerei na versão NVI. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue sempre. Contra ti, só contra ti pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração e me ensinas a tua sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado e contrito. Aleluia! Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. O Salmo 51 é um salmo muito profundo. É um salmo profundo e ao mesmo tempo muito forte esse salmo, e é um salmo muito forte. O ser humano, quando ele decide, quando ele faz a escolha de andar com Deus, o ser humano, quando ele faz a escolha de caminhar com Deus, ele por sua vez, ele coloca em seu coração a decisão de andar com Deus. E dia e noite ele vai travando batalhas, guerras contra o reino das trevas. E declara a Bíblia de que o inimigo, o leão, ele anda ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Você vai observar que nesse tempo o rei Davi, ele foi tragado num desses dias em que ele ficou descuidado. E quando o rei Davi, ele foi enganado pelo pecado, porque o pecado por sua vez ele aparece muito bonito, muito lindo. Porque quando Davi olha para Betseba, quando Davi com seus olhos olha para Betseba, ele percebe que a Betseba é a coisa mais doce que ele poderia ver. É a coisa mais linda que os seus olhos poderiam ver. E ele não quis saber nem mesmo de quem mulher ele era, de quem aquela mulher pertencia, não é? A quem pertencia a Betseba. Ele não quis saber disso. Por quê? Porque o pecado é assim. O pecado ele aparece muito doce a princípio. E o pecado vai corroendo a pessoa, a vida espiritual, a saúde espiritual do crente vai corroendo. Porque você vai observar no Salmo 51 que Davi nesse momento está numa depressão profunda. Depressão é essa causada por causa do pecado. Não existe algo mais horrível, terrível, horrendo do que a culpa que o pecado traz na vida de um santo. Só que nesse momento Davi foi atraído e ele pecou contra Deus. E aquele pecado o corroeu, aquele pecado trouxe consequências. Aquele pecado trouxe consequências na vida do rei Davi. Consequências muito drásticas e muito profundas. E é sobre este momento em que Davi se encontrava, em que ele vai escrever o capítulo 51 do livro dos Salmos, que está aí
que nós lemos. Ele vai dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim pelo teu amor. O que é isso? Confissão. Esse é o tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é hoje a confissão do secreto. Então essa mensagem, Davi, ele abre o seu coração e ele começa a pedir a Deus. Ele pede a Deus para que o Eterno lhe possa perdoar, para que o Eterno lhe possa curar. Curar do quê? Dessa depressão profunda que ele está vivendo agora. Porque não existe nada pior para um santo do que a culpa e o peso do pecado. O pecado na vida de um santo traz em si uma culpa muito profunda. E essa culpa, muitas das vezes, não conseguimos lidar com elas. E Davi estava doente nesse momento, porque ele estava nessa depressão profunda por causa desse pecado. E o pecado trouxe-lhe consequências terríveis. Você observar que ele vai pedir para que Deus lhe livre de crimes de sangue. Ele vai dizer que desde que nasci, já nasci pecador. Tenha misericórdia de mim, porque o meu pecado está diante de mim dia e noite. Sim, Davi, ele reconheceu que ele estava no pecado. E você vai observar que o pecado é sim uma doença. Por quê? O pecado é uma doença cujo o perdão de Deus é o antídoto, é a cura que nós precisamos para o pecado, a cura que nós precisamos para sermos aliviados. Não é? A Bíblia diz que: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O mundo está enfermo, está apegado a um fardo muito profundo. E este fardo do pecado tem arrastado milhares e milhares de pessoas a cometerem loucuras e a viverem numa depressão profunda, num beco sem saída. Foi assim também que o rei Davi estava. O rei Davi agora está nessa depressão profunda, né? Procurando o favor de Deus, procurando o agir de Deus. E ele estava a pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa-me dos meus pecados, purifica-me com hisopo e eu ficarei limpo. Sim, Davi, ele pediu que o Senhor pudesse remover essa culpa do pecado, pudesse remover essa culpa, pudesse lhe dar o perdão. E ele vai dizer: Senhor, cria em mim um coração puro. Sim, renova em mim um espírito estável. Sim, Davi estava a dizer que eu não consigo mais ensinar as tuas leis, porque eu estou no pecado, porque eu estou doente. Mas se o Senhor me ensinar, mas se o Senhor me curar, mas se o Senhor me orientar, então eu estarei apto para poder curar os outros. Então estarei apto para poder anunciar as tuas leis para os pecadores, para os transgressores. É isso que o rei Davi estava a dizer. Observa aqui, por exemplo, aleluia, glória a Deus. Então você vai observar aqui algumas atitudes dele. Ele reconheceu que pecou. Por quê? Porque segundo a sua religião, Davi estava certo. Ele cometeu um assassinato e adulterou. E ele seguia de boa. E ainda, pasmes, ficou com a mulher de Urias, seu soldado. Por que Davi reconheceu? Ele se viu segundo o padrão de Deus. O soldado que recebeu a carta estava de boa, concordou com o rei. Por quê? Não lhe aconselhou. Você observe que o rei Davi, segundo que a vida que ele vivia, o que ele levava diante dos homens, estava aprovado, estava certo. Porque o soldado recebe de boa e coloca o outro lá para morrer. Você observar que os dois foram assassinos. Não é só Davi, o outro, quem consente também é assassino, também é pecador. Então ele consentiu, não conseguiu dar conselho ao rei. Mas segundo o padrão de Deus, Davi estava reprovado. E Davi foi denunciado. Sim, toda a mentira dele caiu por terra. E ele agora está aqui a chorar, a clamar, numa depressão profunda. Ele reconhece que realmente ele é pecador, que precisa de Deus. Sim, você não pode ser curado enquanto você não identificar esse sintoma. E Davi já adiantou reconhecendo o sintoma. E a segunda atitude, pediu por um coração puro. Ele viu que não, Senhor, eu aqui estou mal. Então preciso do Senhor, preciso ser perdoado. Me perdoa, Senhor, e me devolva a alegria da salvação. Queria um coração puro. Ele disse: Senhor, a tua justiça não, porque ele pensou que, e o bom de tudo é que Davi, ele sabia de que a justiça de Deus não consistia em bodes, em sacrifícios, não. Ele disse que se a tua justiça consistisse nisso, eu já traria muito sacrifício, mas não é isso. O que nos aprova diante de Deus não é o que nós fizemos diante dos homens, mas é a vida que nós vivemos diante de Deus. Então a confissão do secreto de Davi é essa.
Davi está a pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim. Renova em mim um espírito puro, cria em mim um coração estável, coloca palavras nos meus lábios, então louvarei-te, então te exaltarei, que a tua misericórdia sustenta a Sião. Senhor, a alegria na nossa cidade traga de novo. Como é que nós poderemos ser curados? Como é que as nossas cidades, como é que a nossa nação será próspera? Confessando a Deus os nossos pecados, nos arrependendo na cinza e no pó, colocando panos de saco, vindo e chorando aos pés de Deus. Não é sacrifícios. Hoje nós vimos homens e homens gastando fortuna, milhões e milhões, em conferências tolas e fúteis, conferências sem resultados. Coisas que não trazem resultado a uma nação, coisas que não têm efeitos nenhum, mas é tudo que Deus diz, não é isso, não é teologia e não é isso, não é muita sabedoria da terra. O que eu quero de vocês é que se arrependam na cinza e no pó, voltem a queimar, voltem a se arrepender, um arrependimento sincero, uma confissão que moverá o coração de Deus. Não é sacrifício, não é isso que Deus pede de nós. Observa aqui no capítulo 15 de 1 de Samuel, verso 22, glória a Deus, diz assim: acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas, queimadas e sacrifícios como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiros. Sim. Assim como disse um homem de Deus, o meu dinheiro é a coisa mais miserável que eu posso dar para Deus. Deus não quer o que você dá no exterior. Deus quer o que você dá no teu interior, o teu coração, a tua vida, a tua entrega, a tua renúncia, a tua busca. É isso que Deus pede. É isso que Deus nos ordena. É isso que Deus quer que nós vivamos segundo o que Ele falou. Não estamos às vezes complicando as coisas. Não. Não tente complicar o que está claro. É obedecer, obedece e pronto. Não coloca, Deus disse obedece para obedecer, ponto. Não coloca ponto em vírgula onde Deus colocou ponto. Não faz isto, um ponto final é ponto final. Aleluia. Então muitas das pessoas hoje estão reprovadas diante de Deus. Você não, esse aqui é homem de Deus. Esse aqui não é homem de Deus, está reprovado. Não, esse é grande homem de Deus. Não é nada, está reprovado. Pela profetada que ele dá, pelos milagres. Hey, my God. Então Deus, naquele dia nos perguntará: afastai-vos de mim. Porque muitos irão se defender. Senhor, nós fizemos muitos milagres. O que diz aqui em Mateus 7, 22, 23? Diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, aqui não tem rodeios, abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sim. Hoje nós reprovamos pessoas que sequer uma dor de cabeça conseguem curar. Nós reprovamos, não, aquele pastor aí nem uma dor de cabeça sabe curar, nem aquilo. Sabe, muitos dos homens de Deus, que as pessoas dizem homem de Deus, muitos dos homens que hoje fazem milagre aí, oram, não sei o que, irão para o inferno. O inferno estará mais cheio de pessoas que fizeram milagre do que de pessoas que não fizeram milagre. O inferno estará muito mais cheio de pessoas que fizeram milagre do que daqueles que não fizeram milagre, do que daqueles que nem uma dor de cabeça conseguiam curar. Sim, vem aqui, nós fizemos muitos milagres. Afastai-vos de mim, ímpios. Essa profetada carregada de pecados, essa profetada carregada de pecadinhos escondidos, de orgulho, soberba, pecado, imoralidade sexual. Esses homens que estão cheios de imoralidade, que arrastam os membros da igreja como se fossem suas mulheres, que adulteram com eles, que fazem sexo ilícito no templo. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Ofni e Finéias para que não se arrependesse porque os queria matar. É isso. Muito dessa profetada que faz milagre, que adivinha aí, não sei o que, adivinha a placa do carro, adivinha aquilo. Deus endureceu o coração deles porque os quer matar. Porque a morte deles será a justiça de Deus. Por tudo que eles fizeram, por zombar da palavra dele. De Deus não se zomba, que o homem plantar isso vai colher. Homens orgulhosos,
homens cheios de orgulho dentro deles. Homens que se sentem Deus, que se sentem semideus. Não, eu sou. Irmão, você não é nada. Você é um pedaço de barro. Você não é nada diante de Deus. Você é um pedaço de barro. Não abuse da autoridade. Não abuse da autoridade que Deus lhe confiou. Não abuse da confiança. A Bíblia diz que não aproveite a graça. Não aproveite a liberdade que Deus nos deu para a libertinagem. E é isso que temos contemplado no mundo gospel. Pessoas sentindo os proprietários, os donos, os reis. Até Jesus Cristo, Filho de Deus, quando foi chamado bom por aquele jovem rico. Veja o que diz aqui a Bíblia aqui no livro de Mateus 19, 16, 17. Diz assim: e eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aleluia! Você tem a noção do que é isso que está acontecendo aqui? Tens a noção do que Jesus negar essa fala desse jovem rico? Bom, mestre, olha, tem pessoas mesmo. Você acha que a tentação vem como? Você acha que a tentação vem assim, com uma coisa assim? Não, tentação para você pecar vem mesmo assim, boa, organizada, uma coisa assim bonita, mesmo assim. Tem pessoas até que vão te bajular só mesmo para você pecar. Mas Jesus reprova aquele jovem: porque me chamas bom? Jesus reprova aquele jovem porque ele chamou de bom. Hoje, quando alguém assim, um pastor, fez alguma coisa, ele chama esse aqui é homem de Deus. Ele já senta aí, homem de Deus, homem de Deus. Não, não deve ser assim. Isso não deve andar dessa maneira. Isso não deve concorrer, não é? Para nos tirar o lugar em Deus, para nos tirar o lugar em Deus. Não é isso. O que Deus quer é que a gente permaneça humildes, permaneça obedientes, obedientes na palavra de Deus. A palavra de Deus, firmes nela, firmes na palavra de Deus, firme no que Deus ordenou. Jesus reprova esse jovem: bom, porque você me chama de bom? Será que Jesus não era bom? Se nós formos observar a palavra de Deus, será que Jesus não tinha o que aceitar a declaração daquele jovem porque ele chamou de bom? Claramente que Jesus podia dizer que sim. Mas não é isso. Porque bom, por que estava chamado de bom? Porque Jesus não queria ser aceito, não havia ainda cumprido o propósito. Porque observa, o que é bom segundo a Bíblia? O padrão de bondade na Bíblia, segundo Deus, é aquilo que já terminou. Por exemplo, no livro de Gênesis, Deus faz a obra dele, não é? Cria a terra, cria os céus, ele ordena e tudo começa a criar. Ele ordena que a terra produza plantas, ele ordena todas as coisas. Ele diz que, e tendo Deus visto que tudo que Deus havia criado era bom, e descansou. Quando Deus viu que tudo era bom que havia criado, então descansou. Bom, o que é bondade? O padrão de bondade segundo Deus é aquele que já terminou. Agora, eu pergunto uma coisa: Jesus nesse tempo já havia morrido na cruz? Não, ainda não havia morrido na cruz. Por isso que ele não estava a aceitar ser chamado de bom. Porque bom é que termina, não é o que está no caminho. Sim. Hoje as pessoas começam mal, sim. Existem pessoas que começam mal. Mas o bom de tudo é o final. Não joga pedra naquilo que está a começar a ser ruim, aquilo. Você não sabe o que pode dar uma reviravolta. Jesus ainda não havia morrido na cruz. Olha o padrão de humildade de Cristo. Ele ainda não havia dito: Pai, está consumado. Por isso Jesus negou ser chamado de bom. Sim. Sim. Olha a humildade de Cristo. Olha a humildade de Cristo. Oh, glória a Deus. Você observar que bom que termina. No livro de Mateus 25, 14 e 30, quando Jesus conta aquela parábola, não é a parábola dos talentos que foi confiado. Ele, quando vem para requerer as contas, é no final, ele recebe: Senhor, me deste 2 talentos, e nesses 2 eu trabalhei e ganhei mais 2. Ele vai dizer: servo bom. Bom porque terminou. Sim. E no livro de Lucas há um paralelo semelhante também, Lucas 19, 11, 29, 27, quando ele vai falar dos trabalhadores que lhes deu as minas.
O que ganhou 5, ganhou mais outros 5. E quando o dono veio para acertar as contas, e a Bíblia declara aqui, ele disse: servo bom, pois você obedeceu, e mais outros também te serão dados, porque bom é o que termina. É humildade, olha a humildade de Cristo. Cristo é o nosso padrão de humildade. Cristo é o nosso modelo a seguir. Cristo é o que nós temos de melhor. Cristo é o melhor de Deus que nos foi dado. Assim como me falou um dia desses o pastor Ricardino, ele disse: não existe algo melhor do que a salvação. O presente maior que Deus já nos deu, a salvação. E nesses dias eu ouvi um pastor que estava a dizer, muitos pregadores pregam, o melhor está por vir. Deus nos deu o melhor dele, que é Cristo. Deus nos deu o melhor, a salvação. Olha o padrão de humildade de Cristo. Ele diz que Jesus, tendo glória, ele não se usurpou. Olha o que está escrito aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 6, ao versículo 7 e 8. Bem, do 5 ao 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que haja em nós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não se usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Então Deus nos chama a olharmos para nós, a deixarmos o nosso ego para trás, é nos apegarmos à palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que pode nos curar. Assim como Davi reconheceu a sua miséria, reconheceu o seu fracasso, ele veio diante de Deus, confessou seu pecado e Deus lhe perdoou. Nós precisamos ser curados. Há pessoas que estão carregando fardos de pecados, e tudo que Deus diz: arrependa-se. E quando Jesus começa a pregar o Evangelho, o que é que ele começa a dizer? Arrependam-se, porque o reino de Deus está cada vez mais próximo. Então Jesus nos chama aqui a um arrependimento sincero e genuíno. Assim como Davi alcançou o perdão de Deus e ele foi restaurado, Deus diz para nós também: há sim um jeito, há sim uma saída para nós. E tudo o que nós precisamos fazer é nos arrepender e nos apegarmos à palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é o maná. Pois a palavra de Deus é o alimento, pois a palavra de Deus é refrigério, pois a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos para sermos curados. Deus diz que Ele enviou a sua palavra e a sua palavra os curou, lá no livro dos Salmos. Assim como Davi reconheceu que era pecador, que eu e você possamos reconhecer que realmente somos miseráveis e que precisamos da graça de Deus para vivermos, e que precisamos do seu perdão e que precisamos dele para sermos curados. É Ele que precisamos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que você viva nessa palavra, que você pratique essa palavra, que você venha diante de Deus com um coração puro e sincero, com um coração contrito e quebrantado, e o Eterno não resistirá a você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.